Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Feliz sábado. Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão acompanhando pelo YouTube. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a predestinação. Tá? Primeiro vamos ver qual o conceito que tem sobre predestinação e depois nós vamos ver na Bíblia, tá? Bom, a predestinação tem dois tipos de conceito. Tem um conceito no monoteísmo. A predestinação divina é comum tanto no monoteísmo como no cristianismo. Que é relacionada à onisciência de Deus. O que duas pessoas ensinaram sobre, tem a sua origem, duas pessoas. Agostinho, né? Que era o Santo Agostinho, né, da Igreja Católica, e em João Calvino, do calvinismo. Tá certo? O que eles falam ali? Que tem pessoas que são predestinadas já, que Deus predestinou um para se salvar, o outro para se perder. Mas como que Deus predestinou? Ele predestinou porque ele já é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer. Tá certo? Porém, todos nós somos predestinados, todos, para ser como? Vamos ver em Efésios, primeiro. Só perdi aqui o capítulo, só um momento. Capítulo 1, versículo 11. Ali no capítulo 11, versículo... Vamos começar a partir do 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, mesmo nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua... Quem que é aquele que fez todas as coisas? O Pai. Deus do Pai. Deus do Pai. Como que ele fez? Através do Filho. Através do Filho. Do Filho. Tá certo? E ele nos predestinou. A quem que ele predestinou? Todos nós, né? Toda a criação. Veja só que interessante. Olha o versículo 5, tá? Do capítulo 1 de Efésios.
Vamos ver desde os 4, tá? Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos e de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, ele nos predestinou. Mas aqui, predestinou a quem? Será que só aqueles que Deus tem consciência, que a onisciência que vai acontecer com ele lá no final? Será que é isso? O que é? Vamos tentar assim, predestinar. Você tem destinou. Quando você coloca, vai escrever uma carta, vai mandar uma encomenda, você coloca lá. Pode colocar aí, Luciano, aí a gente já destino. É que vai para aquele lugar. Foi destinado àquilo. Tá certo? E predestinado. Qual que tem diferença ou não? Tem. Então você destinou uma coisa para aquele destino. E predestinou. É aquele que ainda está indeciso, né? Ainda dá situação para escolha, né? Vamos ver. Você tem a história, certo ou não? Você tem a pré-história. História é a mesma coisa? Não. O que é pré-história? É antes Acontecer. Antes da história. Tá certo? Vamos pegar aqui só para entrar na... Destinar com antecipação. Destinar com antecipação. Certo. Mas tem um da Wikipédia que Na Bíblia fala assim: escolher alguém para um certo destino. tá certo. Isso daí, não quero isso, eu quero significado. Ali, ó. Mais para cima. Aí, ó. Tem como centralizar melhor isso? Olha só que interessante. Destinar de maneira antecipada. Fazer com que algo ou alguém tenha uma finalidade específica. O trabalho árduo. O predestinaram a fazê-la chefe. Tipo, está dando exemplo, né? Selecionar um objetivo determinado. Veja. Tá certo? Todos nós fomos predestinados para uma coisa. Todos. Tá certo? Não só um. Não só aqueles que vão se salvar. Aqueles que são perdidos, que vão se perder também. Todos são destinados a um objetivo por Deus. A ser salvos pelo seu Filho. Agora, se você manda uma carta para um destino, ela pode se desviar ou não? Pode. Nós também podemos, Deus fez tudo para que nós possamos nos salvar. Nós podemos desviar ou não? Sim. É escolha, né? É a escolha, o livre-arbítrio. Ele predestinou, mas não pode ser que não chegue ao destino. Dá para entender a diferença? Não é que você é fadado a acontecer aquilo lá. Significa que você foi preparado, foi feito um caminho para você chegar naquilo. Porém, você pode não chegar. Essa é a predestinação bíblica. Você quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 e 30. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos. Além disso, aos que ele predestinou, a esses também os chamou.
E aos que ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha só que interessante. Aqui no comecinho do vídeo, vai dizer, para quem ele conheceu. Então ele já sabia que ia acontecer. Mas ele conheceu a todos. Ele conheceu tanto os que vão se salvar, como os que vão se perder. Não está falando, aqueles a quem ele conheceu que vai se salvar. Não está falando isso. Ele está falando, aqueles a quem ele conheceu, e ele conheceu a todos. Todos somos conhecidos antes de sermos gerados do ventre pelas nossas mães. Não é assim que a Bíblia diz? Então ele conheceu a todos. E todos são predestinados a ser como? Seu filho. Porém, nem todos chegam a esse destino. E você veja, aquele que ele destina, ele chama. Como que ele chama? Hein? Ele chama, manda mensagem até ele, ó. Morreu Jesus, veio até ele. Tá certo? O Jesus, vinha a mim também, né? Sim. Então ele chamou, também justificou. Você já está justificado. Amém, glória a Deus. Tá certo? Porque ele morreu por você na cruz. Então ele chama você, mostra que você já está justificado, já está salvo. Basta você aceitar, claro, né? E acho que ele também glorificou. O que é esse glorificou? Transformou. Veja, quando Deus fala para Moisés, Senhor, mostre-me a tua glória. Falei toda a minha bondade. Ele transformou o caráter. A glória também é caráter. Falei toda a minha bondade passar perante ti. Entendeu? Então veja, ele nos chama, nos salva e nos transforma. Caráter. Ele faz tudo. Tá certo? E o que precisamos fazer? Só aceitar. Só aceitar. Tá? Só aceitar. Dá para entender? E olha só, ele vai além disso. Quer ver só? Olha aí no capítulo 8. Olha o versículo 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser proferidos. Veja, até na oração, ele dá o Espírito para que possamos orar, porque a gente não sabe como. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Veja, além dele fazer você fazer oração, ainda intercede por você. Ele te chama, faz como você faz, né? Fazer sua oração, porque você não sabe fazer, né? Ele te justifica, ele te glorifica, ele te transforma. Tudo ele faz por você. Como é fácil, não é? Aí a gente entendeu, né? A gente pensa como é difícil salvar, mas em Cristo como é difícil. Por quê? Porque ele faz tudo. Faz tudo, é verdade. E a gente quer fazer alguma coisa para alcançar a salvação, né? Não precisa, ele já fez tudo, né? Só aceitar. Só aceitar. A gente fica preocupado em fazer isso, fazer aquilo. Sim. Olha só aqui, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como
não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Ele deu até o seu próprio filho para a gente. E não vai dar todas as outras coisas? Para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ter a estatura de Cristo? Ele vai prover todas as coisas. Amém. Então é fácil, né? Isso é só, Senhor, eu quero. Porém, quem quer o que faz? Olha só agora. Capítulo 8, versículo 1. Lembre-se que o 8 é a continuação do 7. Não existe separação no original, tá certo? É tudo uma coisa só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá certo? Veja, quando uma pessoa anda segundo a carne e quando a pessoa anda segundo o Espírito. Se eu realmente aceito a Cristo, Ele vai me preparar. Ele me justificou, me chamou, me justificou, fez o Espírito interceder por mim, está me preparando, só que eu não vou mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é andar em novidade de vida. Então basta aceitar, mas quando eu aceito, o que acontece? Eu tenho que andar conforme o Espírito. Aí sim eu estou aceitando. E os frutos do Espírito nós sabemos, lá em Gálatas 5. Qual que é o problema? Olha o que Paulo diz um pouquinho antes aí. No capítulo 7, no versículo 24 e 25. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do... O que significa eu andar na lei, ou andar na carne, ou andar no Espírito? No Espírito é a mente, tá? Então, a minha mente é voltada a Deus, mas a minha carne é voltada ao pecado. Então, se eu andar segundo a carne, eu vou andar em pecado. Agora, se eu andar segundo o Espírito, aí não vai haver condenação. Então, quando eu realmente aceito Jesus, eu passo a andar em novidade de vida. Tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui, quando aceitaram Jesus, mudou alguma coisa em sua vida. Amém. Amém, com certeza. Eu, por exemplo, eu gostava muito de carnaval. Passei a não ligar mais. Tá certo? Você passa a falar mais de Deus, você anda numa novidade de vida. Porque o Espírito está agindo. Porém, muitas vezes nós voltamos e andamos na carne também. Por quê? Carne contra o Espírito, Espírito contra a carne. Justamente. E como o Paulo expõe isso aqui? Ele põe isso como um adultério. Quer ver? Olha o capítulo 7. Versículo 1, a partir do versículo 3. Então, assim, enquanto o seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasses a ser douto,
do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que desse fruto para Deus. Olha só que interessante, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Que está falando da mulher casar com o outro, o que isso tem a ver, né, do espírito e da carne? Viver no espírito, viver na carne. Enquanto eu for viver na carne, eu não posso ser de Cristo. Porque eu não sou fiel a Cristo. Enquanto não morrer a minha carne, eu vou estar adulterando. Porque mesmo que eu vá ter com Cristo, mesmo que eu tenha momentos com Cristo, momentos com Deus, tem momentos que eu estou na carne, e aí eu estou adulterando. E isso fica fácil aqui, ó, versículo 5. Porque quando andávamos na carne, Paulo está explicando, as paixões dos pecados que eram pela lei, operavam em nossos membros, que eram pela lei. Qual lei? Lei da carne, tá certo? Operavam em nossos membros, para trazerem fruto para morte. Veja que no versículo 25, nós lemos que tem duas leis. Vamos voltar lá de novo? Olha só. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu sirvo a lei de Deus. Então, aqui fala da lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então, tem duas leis. Essa lei aqui do versículo 5 é a lei de Deus ou a lei do pecado? Da carne. Vamos ler de novo. Porquanto estávamos na carne, está falando do quê? Da carne. Então, é a lei do pecado. As paixões dos pecados que eram pela lei, né, as paixões que nós tínhamos pela nossa carne, que é a lei do pecado, essas paixões, operam em nossos membros para trazerem fruto para morte. Mas agora, tendo sido libertos da lei, qual lei? Lei da carne. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, morremos para o nosso eu, nós éramos cativos do nosso eu. Agora nós morremos para o nosso eu. Para que sirvamos em novidade de espírito, uma vida nova, nascer de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo do espírito. E não na velhice da letra. Qual letra? Da lei do pecado. Certo? Então, meus irmãos, veja, todos nós somos predestinados. Todo homem foi predestinado. Cristo morreu, foi por um ou foi por todos? Todos. Então, todos são predestinados. O Espírito Santo é para um ou é para todos? Todos sentem o toque do Espírito Santo no coração ou já não sentiram? Acontece que alguns não aceitam, dão as costas. Mas que é tocado é. Então, todos são chamados. Quando esses chamados, eles aceitam, aí eles são justificados. Como são justificados? Porque ele aceitou que Cristo morreu e pagou por todos os seus pecados. Ah, então agora vamos continuar na mesma vida? Não. Porém, agora eu tenho que andar em novidade de espírito. Deixar as vontades da carne e fazer as vontades do espírito. E quando eu faço isso, nós vamos chegar a quando? A que lugar nós vamos chegar? A perfeita estatura, a altura de Cristo, o caráter de Cristo. Então, Deus faz tudo para nós. Nós só temos que aceitar. Porém, quando eu aceito, realmente eu mudo de vida. Amém. Isso chama-se justiça comunicada. Tá certo? Tem a justiça imputada, que foi o que Cristo padeceu na cruz por nós, e imputou sobre nós essa justiça.
E tem a comunicada, que é o que é feito por nós durante toda a vida, para preparar nossos caráteres para É morar no verdade, meu céu. irmão. Já às vezes, muitas vezes nós aceitamos a inculcada e não aceitamos a comunicada. E muitas vezes é que corre o perigo aí que você falou aí. Predestinado a tudo, mas a comunicada você está aceitando? Pois é. Então, veja, quando uma pessoa ela está andando na carne, ela tem prazer nas coisas de Deus? Tira o foco. Tira o foco. Vamos supor, uma pessoa que anda na carne que não larga muito daqui. Vamos supor, uma pessoa que, sei lá, tem alguma coisa nesse mundo que gosta mesmo, mas que não vai ter lá no céu. Bebida, carnaval, né? Sei. Uma pessoa que gosta muito disso. Lá no céu vai ter? Não, os jogos. E ela vai sentir bem lá no céu? Não. Porque não tem o que ela gosta. É verdade. Por isso, né, quando Cristo, além de nos dar a salvação, ele também opera em nós a transformação. E aí nós começamos a andar numa vida. Porém, muitas vezes nós não aceitamos a transformação e queremos andar do mesmo jeito, pulando carnaval, A carne. né, nos clubes, nas danças, na bebedeira. Isso não vai ter lá no céu. Como é que faz? Não aceitamos. Você vai se sentir feliz lá? Não vai. Já não é uma coisa assim maçante. As pessoas que são mundanas mesmo, né? Quando fica no meio de crente, ele não se sente incomodado? Com certeza. Não tem prazer. E como é que Não tem prazer de ficar ali, né? Como é? Imagine no céu, que vai ser santo. Aqui são crentes, aqui creem. No céu o céu é santo. Vai se sentir bem lá? Não vai mesmo. Aí você pega uma pessoa que não. Você fala de Deus, fala, ela não aceita, você pode prestar atenção que ela vem com perguntas que desagradam. Você vai respondendo para ela aquilo que é para agradar, ela vai gostando. Quando você fala as coisas que desagradam, ela já começa a entristecer, né? Ela sabe vai ter isso, aí vai poder comer, vai poder dançar lá, aí você já vê que a pessoa está desviando aí, né? Tem essa decisão, né, do livre-arbítrio. Também faz pergunta pra gente por aí. Aí lá você vai ter isso, vou poder fazer assim, sabe? Então, veja, né? Aquele que não fizer uma transformação de vida, não é guardar a lei ser salvo, não, é transformar a sua vida. Não vai sentir bem lá no céu. E Deus sabe disso ou não sabe? Com certeza. E Deus, olha só como é interessante, Deus vai fazer alguma coisa para te forçar? Não, você não gosta daqui, mas eu quero que você fique aqui à força. Ele vai fazer isso? Pode haver uma mudança, né, irmão? Naquela pessoa, né? Não pode estar com vida, né? E para haver essa mudança, ele faz tudo para que você mude. Ele viu o Espírito para te dar vontade das coisas, ele te justifica. Enviou seu filho amado. Ele deu o seu filho para morrer por você. O que ele não vai fazer? Verdade. Deus luta com a pessoa, Deus insiste com a pessoa até na hora da morte. Demonstra o seu amor, né, todo momento, em todas as questões. O amor é muito Tem? grande. Se você vê aqui, ó, que ele falou, demonstra o seu amor, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, dará gratuitamente também com ele todas as coisas. Pula para o 35. Quem não se separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas levadas para...
Mas em todas essas coisas somos mais que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Tá certo? Então veja, o que pode me separar do amor de Cristo? Nada. Perseguição pode? Não. Angústia? Não. Né? As tribulações que vêm na vida da gente, eles podem se separar? Não. Não. A fome? Não. O perigo? Como é fácil, gente. Muitas pessoas enfrentam a morte em favor de uma causa. Mas são incapazes de deixar um desejo em favor de uma causa. Ah, eu dou a vida por tal coisa. Porém, não consegue deixar uma coisa por tal coisa. É verdade. Porque eu estou convencido que nem a morte, versículo 38, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as que estão por vir, nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está Cristo Jesus. em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, não tem nada que vai nos separar do amor de Deus. Deus nunca vai deixar de nos amar. Por mais mal que você seja. É como a mãe, né? Por pior que o filho seja, a mãe, né, nunca deixa de amar. Ela pode até castigar o filho, porque quem ama, né, disciplina. Mas a deixar de amar, é que tem mãe que não é mãe, né? A não ser que não seja mãe. Eu falo, ainda que uma mãe possa esquecer, eu jamais. E olha que o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Porque, né, ainda que uma mãe venha se esquecer, ele jamais se esquecerá. Como o Luciano está falando. Amém. É verdade. Gente, é muito fácil se salvar. Deus faz tudo para nós, para nos salvar. Nós só que precisamos Aceitado. Aceita. Glória a Deus, é verdade. E quando nós aceitamos, nós Aceitarem amor. mudamos de vida. É verdade. Se nós realmente aceitamos, nós não vamos ser mais como era antes. Uma coisa vai mudar em nós, Amém. que é o nosso caráter. Aquele que roubava, não vai roubar mais. Aquele que matava, o que bebia, Adulterado. Aquele bebê não bebe mais, adulterar não adultera mais. Tudo vai abandonando. Amém. amém? Amém, glória a Deus. Porém, tem algumas pessoas que vão ter o caráter perfeito de Cristo. Algumas não chegam ao caráter perfeito, algumas vão ter. Quem sou eu? 144 mil de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, vamos fazer uma distinção, né, daquelas pessoas que vão ser salvas. Certo? Apocalipse 11, a gente vê que o 144 mil é uma outra parte. Tá certo? Versículo 18. Todos acharam? Está folhando ainda. Colar da folha aí.
Capítulo 11, versículo 18. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E para que tu dês recompensa aos teus servos, os profetas. Então, aqui vai receber recompensa quem? Servos, né? São profetas. E aos... Quem mais vai receber? Os santos. E quem mais vai receber? E aqueles que temem Teu nome. teu nome. Em 3 casos, né, irmão? Pequenos e grandes. E para que destrua os que destroem a terra. Então, aqui tem os que vão destruir a terra, esses vão ser, que destroem a terra, são destruídos. Certo? Porém, tem os pequenos e os grandes no reino de Deus. Nós já vimos isso outras vezes, né? Todos eles, pequenos e grandes, que são os santos, os servos e os que têm o nome, aceitaram a Cristo e tiveram uma mudança de vida. Porém, uns mudaram só um pouco, outros mudaram mais e outros chegaram à estatura completa de Cristo, ao caráter completo de Cristo. Que são os servos. E desse nós podemos ver ali no capítulo 7 quem são os servos, né? Capítulo 7, versículo 4. Eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144 mil de todas as tribos de Israel. Vamos ler um pouquinho antes. Versículo 3. Dizendo: não ferireis a terra, nem o mar, nem as árvores. Ou seja, não cai nenhuma praga, nem na terra, nem no mar, nem nas árvores. Até que hajamos selado os servos, os profetas de Deus. Tá certo? Certo. De nosso Deus em suas testas. Que é, vai ter um selo aqui. Não, Caráter. Não é? A testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, daqueles servos, daqueles 140, né? Daqueles profetas que foram selados. E foram selados 144 mil. De todas as tribos dos filhos dele? Ah, então é tudo judeu? Por que fala todas as tribos dos filhos de Israel? Porque cada um tem o, né? Não. É a impressão que é, né? Aqui as pessoas o que é nome na Bíblia? Saulo, quando ele se converte, ele passa a ser chamado de? Porque mudou o caráter. Jacó é enganador. Quando ele se converte, ele passa a ser chamado? Israel. E fala por que o nome Israel? Cada nome tem tem um significado. Porque lutou com Deus e venceu. Príncipe. Tá certo? Então, veja. Todos que foram selados são aqueles que lutaram com Deus. E por isso são israelitas. Ou seja, aquele que o Senhor chamou, aquele que o Senhor justificou, aquele que o Senhor glorificou, transformou a uma estatura completa de seu filho. E agora, só para definirmos, né, capítulo 14, a partir do versículo 1, capítulo 14 de Apocalipse, a partir do versículo 1. E eu olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele, que tinha em sua cesta, tendo o quê? O nome de seu pai.
seu Pai escrito na testa, ou seja, o caráter de Deus. Tá certo? O nome, o caráter, né? Versículo 4. Estes são os que não foram contaminados com mulheres, igrejas, né? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo primícias para Deus e para o... Na sua boca não achou? Engano, algumas falam. Não é nem mentira, é engano. A minha fala astúcia. Porque estão sem... São irrepreensíveis. São irrepreensíveis. Meu está escrito, são sem culpa diante do trono de Deus. São irrepreensíveis, ou seja, não tem nada que você possa olhar para aquela pessoa que seja, que você possa repreender. Ela é Inculpável, né? Certo? Então, meus irmãos, tem muitas pessoas, Deus chama todos. Alguns não aceitam, simplesmente, né? Outros aceitam, certo? E quando aceita já é uma grande vantagem. Aí depois quando aceita, você começa uma transformação na sua vida, tem que nascer de novo. Alguns vão se transformar um pouco, outros vão se transformar mais, porém vai ter um que vai se transformar completamente. E sem falar que eles, né, Rogério, também que aceitam e muitas vezes voltam atrás, né? Sim. Tem muitos que aceitaram e voltaram atrás. Esse já é um problema, né? Tiver toda a chance também, né? Porque, se eu não me engano, é em Hebreus... diz que... Deixa eu só achar aqui, ver se consigo achar. Como é que fala mesmo? Aqueles que uma vez estiveram na verdade... Quem uma vez esteve nessa doutrina e que sai, é impossível. Acho que é no Hebreus 6. É em Hebreus 6. 6, versículo 4. Só não está mais voltando isso. Deus deixa fora. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, provaram a transformação, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o... É impossível que eles sejam renovados outra vez para o arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Veja, não sou eu que falo. Paulo que falou que é impossível, inspirado por Deus, aqueles que aceitaram todas as coisas e rejeitaram depois. E é fato, né, meus irmãos? Tem muitas pessoas, mas eu andei longe do Senhor. Agora eu estou voltando. Mas esses não rejeitaram de tudo, sempre teve lá dentro. Ele escolheu andar na carne por muito tempo, porém, lá dentro dele sempre estava o Espírito ainda, ele aceitando a voz do Espírito. Tanto é que ele estava aceitando que ele voltou. Porém, aquele fala, não acredito mais nisso, esse aí é um problema. Nega, né? Nega. Aceitou tudo aquilo. E nós já tivemos bastantes irmãos que passaram por isso. Né? Hoje não aceitam nem a Bíblia mais. Como é que vai se arrepender? Não aceita o Espírito de profecia, não aceita a Bíblia. Como é que vai voltar? Deus faz de tudo, né? Mas a pessoa não aceita mais, né? Parece que o caminho não acerta mais o caminho. Livre-arbítrio, né? Verdade. Irmãos, que Jesus fez uma promessa. Vamos terminar isso aqui com uma promessa. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá?
a obra que eu comecei, eu vou terminar. Amém, glória a Deus. Jesus nos disse isso, tá? Essa é uma promessa que ele fez. Ele vai terminar a obra. Basta que nós aceitemos. E aceitar não é só dizer, aceito, mas não fazer nada. Aceitar significa ter uma mudança de vida. Andar de espírito novo. Mente nova. Que Cristo possa terminar em nós essa obra que um dia começou, amém? Amém, glória a Deus. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.